Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui, pela graça de Deus, para mais uma pré-aula da nossa querida e amada EBD, a convite da nossa superintendência, na pessoa do irmão evangelista, irmão Rudinei, e a sua esposa, irmã Diana. E com muita alegria queremos servir aos irmãos com esta lição do próximo domingo, que se dará no dia 18 de dezembro de 2022, que tem por título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Das nossas lições bíblicas, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Imersos no Espírito nos últimos dias, é a lição que nós temos para esse próximo domingo então. E começamos com o nosso texto áureo, que diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso está escrito no livro de João, capítulo 7 e no versículo 38. A nossa verdade prática, ela diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. O livro do profeta Ezequiel, no 47, nós temos a nossa lição, a nossa leitura em classe, nossa leitura bíblica em classe, que diz, Ezequiel 47, versículos de 1 a 12. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrarem esses rios, esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sairão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele desde Engedi até Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixadas para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria de começar explicando aos irmãos, porque o comentarista da lição, ele coloca no nosso texto áureo um texto de João 7 e versículo 38. Evidentemente que ao comentar a nossa lição, ele não estava querendo
explicitar o livro de João, até porque o assunto aqui é em relação ao profeta, nos tempos do profeta Ezequiel, a partir então do cativeiro babilônico, em que lá foram levados toda a nação de Israel, nesse período em que eles ficaram cativos lá por 70 anos. E a partir do 5º ano, então, Deus começou a se revelar para o profeta Ezequiel, falando, então, essas revelações. Então, hoje nós estamos especificamente falando sobre a profecia de Ezequiel 47, e se nós formos analisar a lição, desde o versículo 40 até o versículo 48, essas visões, essas profecias reveladas ao profeta Ezequiel se referem ao templo. E aqui, então, evidentemente, o comentarista da lição está fazendo uma correlação, uma comparação, como nós estamos falando dos rios que saem do templo e que descem por baixo do templo e vão se dividindo e passando por aqueles lugares desertos, de deserto e onde não havia capim, onde não havia gramas, onde não haviam árvores. Evidentemente, então, aqui ele usa o textuário do livro de João, mas está se referindo à profecia sobre o rio de Deus, que está correlacionado com a visão do profeta Ezequiel no livro 47, no capítulo 47, perdão. Também falando sobre a nossa verdade prática, para os irmãos que vão estar ministrando, evidentemente, a lição no final de semana, ela está dizendo: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Não está, então, aqui, irmãos, nos dizendo, isso tanto em texto como em contexto, ele não está dizendo que os rios, o rio que sai de dentro do templo, por debaixo do trono, ali onde estava postada a arca no período dos 2 templos, e que ela sai por baixo dos limiares do templo e sai em direção a essas regiões, o corretor da lição, o comentarista da lição, ele está fazendo uma comparação e não significado. Então isso quer dizer que o livro de Ezequiel no 47, capítulo 47, revelado ao profeta Ezequiel, ele não traz um simbolismo, mas uma correlação sobre o rio que vem do trono de Deus. Ele não está se referindo à questão do Espírito Santo ou das ações do Espírito de Deus nas suas multiformes, nas suas várias transformações no tempo. Não, está falando especificamente, se direcionando não aos nossos tempos, nem aos tempos da tribulação, que ocorrerá por aqueles 7 anos, mas está falando aqui, especificamente no livro de Ezequiel 47, sobre o milênio. E não está nos trazendo a questão além do milênio, mas desta 7ª dispensação que estamos vivendo agora, que é o tempo da graça, a 6ª dispensação, e o milênio, todos nós sabemos, e isso é importante dizer aos nossos alunos e motivar também os nossos professores, que essa 7ª dispensação vai se completar no milênio, no momento, no presente momento, a partir então da ressurreição de Cristo, do ministério de Cristo como homem nesta terra, especificamente em Jerusalém, em todas as cidades circunvizinhas, durante esse período do seu ministério de 3 anos e meio, ao longo dos seus 33 anos, e ele então cumpriu a promessa de Deus, a revelação de Deus, e nos trouxe dentro da sua bondade, a sua
misericórdia através da graça pela morte da cruz e também pela sua ressurreição. Então estamos vivendo a sexta dispensação, a sétima dispensação será o milênio, porém Ezequiel 47 está nos levando a todo este contexto do seu livro, não aos nossos tempos atuais, mas ao tempo do milênio. Há também alguns fatos importantes para nós passarmos aos irmãos dentro desse contexto que nós vamos estudar, que ele tem o seu contexto escatológico, pneumatológico e também da natureza da ciência que estuda a Terra, né? Então, nós vamos estar aprendendo sobre essa questão da escatologia, pneumatologia e também deste sentido geológico que nos mostra através da revelação do profeta Ezequiel. Existem, dentro do ensinamento teológico, dentro da teologia, com o estudo da escatologia e dentro da escatologia, 4 maneiras de interpretarmos esta questão dos pensamentos, das formas de interpretar os textos apocalípticos. Isso nós vamos encontrar lá em Daniel, em Isaías, em Zacarias, Apocalipse, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que tem formas e maneiras dentro da escatologia de se entender de algumas formas diferentes dentro do contexto da profecia não só de Ezequiel, mas desses livros que falam sobre a escatologia. 4 maneiras diferentes de nós expressarmos, de algumas pessoas manifestarem as suas interpretações. Então, pode ser que dentro da nossa convivência diária nós encontremos essas pessoas que pensam de formas diferentes. A nossa intenção não é motivar os irmãos a discutirem sobre esses temas, porque o mais importante é a nossa fé em Cristo, a nossa convicção, o nosso caráter aperfeiçoado pelo Espírito de Deus em nós, para que nós, dentro do nosso entendimento das Assembleias de Deus, dentro da nossa liturgia, compreendermos aquilo que nos é peculiar e entendermos. E essas 4 maneiras, elas são divididas em preteristas, historicistas, futuristas, preteristas, idealistas, historicistas e futuristas. A questão dos preteristas, antes de nós entrarmos especificamente na lição, para os irmãos entenderem melhor, dentro dessa linha preterista, estas linhas de interpretação escatológica, eles entendem que, a partir do cativeiro babilônico, eram acontecimentos contemporâneos, que isso já aconteceu e que futuramente isso não vai acontecer mais. Pessoas que acreditam, como os idealistas, que é a segunda forma de interpretar a escatologia, que são através de símbolos, figuras. Para eles, para os idealistas, não vai ter rio, não vai haver restauração, não tem milênio, tudo é baseado e pautado em simbologias e figuras de linguagem. Isso não vai acontecer para eles. Esta não é a nossa visão e nem a visão, evidentemente, das Assembleias de Deus, que seguem a linha futurista, que é a terceira, e isso inclui nós, tanto futuristas quanto historicistas, né, que acreditam que a partir do cativeiro na Babilônia, onde o povo de Deus ficou por 70 anos, que se iniciou ali, e que essa visão ela se expande até
a grande tribulação, e depois da grande tribulação, que é a dispensação do milênio, e depois a era vindoura, que se refere à eternidade. A eternidade, ela não tem fim, né? Então, nós estamos estudando Ezequiel 47, uma profecia que está sendo contextualizada dentro, de forma literal, de forma futurista, dentro do milênio. Não é para os nossos dias, não é para os dias da grande tribulação, onde evidentemente nós que cremos no Senhor não estaremos aqui, mas ela está direcionada para o milênio. Nós não acreditamos, mas você pode encontrar algumas pessoas que pensam de forma diferente, que têm uma visão diferente, que isso já aconteceu, que isso já passou. Existem pessoas que acreditam que nós estamos dentro do milênio, outras acreditam que nós estamos passando pelo período da grande tribulação, mas esta não é a forma como nós cremos e entendemos as Escrituras. As Escrituras através da Palavra de Deus e o que a lição deste domingo nos revela. Nós temos uma linha futurista e uma linha baseada, pautada nos historicistas, que não acreditam nas figuras e também nas simbologias. Nós acreditamos naquilo que foi revelado ao profeta, aquilo que remete ao tempo do milênio, e a nossa fé está pautada nisso, e é assim que nós devemos, então, nos direcionar aos nossos alunos e, evidentemente, aos nossos professores que vão estar dando essas lições, essa lição neste domingo próximo. A escatologia, irmãos, para quem não sabe, evidentemente muitas pessoas sabem, mas tem alguns que não conhecem, ela é o estudo sistemático e concernente das últimas coisas. E é por isso que nós, evidentemente, estamos estudando. Nós temos a continuidade da nossa lição, e aí eu passo a ler a introdução para nós entendermos um pouco melhor e também juntos esta lição, que diz, essa primeira parte do capítulo 47, a continuação da visão do templo de Ezequiel 40, versículo 1 a 2. A primeira parte, versículos 1 e 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio cauduloso. Isto é, sobre o primeiro aspecto, que é o primeiro tópico da lição, que é sobre o aspecto escatológico, quando fala do rio, a nascente do rio, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas Escrituras Sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal. Até porque se nós entendemos, irmãos, que se os dois templos, tanto o que foi erguido por Salomão e o que foi erguido por Zorobabel e depois reformado pelo rei Herodes, que está lá em Lucas 21:6, eles não são símbolos, não são uma mera visão idealista como símbolo ou figura para transmitir ideais ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Então isso quer dizer que se os dois templos que foram feitos por Salomão e por Zorobabel e depois reformados por Herodes, se eles aconteceram de fato, isso quer dizer que a nossa visão também para o milênio é de uma visão futurista e literal. Vai ser criado por Deus este templo, onde nós estaremos depois das bodas do Cordeiro, descendo em glória com Jesus. E o Senhor virá com o seu povo para reinar sobre a terra no seu reinado perfeito de glória nesse período milenar, que é um tempo contabilizado. Então, evidentemente, se nós cremos nesses dois templos que aconteceram, e também o segundo templo que foi
feito por Zorobabel, reformado por Herodes, ele será literal no milênio. E o segundo subtópico do primeiro tópico da lição é o guia celestial, um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como cicerone nesse passeio, isto é, um cicerone. O que seria um cicerone? Um guia dentro deste passeio onde ele está levando o profeta Ezequiel a desvendar esta visão do rio, que outrora onde estava a arca, nos dois templos, onde a glória de Deus se manifestava ao povo através do sacerdote, pela remissão, pela aspersão do sangue de animais. Então agora ali, daquele lugar onde estava a arca, onde está simbolizado o trono de Deus, na visão do profeta Ezequiel, brota um rio deste trono e ele vai passando pelas regiões de Engedi, em Englaim, que são regiões, são várias regiões dentro de uma determinada medida de área que estão em redor do Mar Morto. Em volta dessas cidades não há vida na visão do profeta. Regiões desérticas, regiões que não têm matas, que não têm vegetais, que está destruído. O próprio Mar Morto, com excesso de sal 10 vezes maior do que o Mar Mediterrâneo, e que os demais mares em redor da Terra. Isto é, não há vida nele. Mas a palavra de Deus diz que quando esses rios, esse rio que sai, que é o rio de Deus, está sendo passado pelo comentarista da lição, não como, e algumas pessoas entendem dessa forma, e nós precisamos entender para poder, até porque não é uma visão para este tempo, mas para o tempo do milênio, não é uma renovação do espírito, se bem que no sentido de comparação de texto, ou numa aplicação de base de comparação, o Espírito Santo ele renova, ele restaura, ele nos lava, mas não está se referindo ao Espírito Santo, mas o rio de Deus que por onde vai passando, vai promovendo nessas áreas desérticas, dentro, passando pelo Mar Morto e trazendo vida àquilo que outrora não tinha vida, isto é, o tempo do reinado do Cristo perfeito, daquele que se fez sacrifício por nós, e aquele que traz para este tempo do milênio um tempo de restauração de todas as coisas. As árvores por onde vão passando, essas águas onde vão passando, vão gerando árvores frutíferas, árvores frondosas, saudáveis, vistosas, como um processo de restauração e de renovação, trazendo a glória de Deus, a perfeição de um Deus que é perfeito, que lá no Jardim do Éden criou o jardim do Éden e o homem pecou, mesmo tendo esta comunhão interpessoal com Deus, o homem acaba caindo, desobedecendo à voz de Deus e indo em direção a essa árvore. Mas a palavra de Deus diz que no milênio, a profecia de 47 de Ezequiel, que por onde esses rios passarem, tudo vai ser transformado. Pensa, irmão, que bênção de Deus. Esta restauração, o homem que outrora havia sido desgarrado pela desobediência, quando Deus disse desta árvore, conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão. Mas agora então, na visão do profeta Ezequiel, depois de todos os processos da queda de Babel, da confusão das línguas, do dilúvio, da escravidão do povo no Egito, depois do novo cativeiro através dos caldeus, levando o povo de Deus para a Babilônia.
Então agora Deus traz esta visão ao profeta Ezequiel, dizendo que este início, esse processo desde o Éden, está sendo agora revigorado, transformado, tudo está sendo mudado. Porque quando ele desce sobre Jerusalém, quando ele desce em Israel, onde a Bíblia diz que todo olho o verá, que toda língua confessará que ele é o Senhor. Ali, quando ele descer nesta terra, em que todo olho vai ver esse Cristo glorificado na sua glória, na sua suficiência, na sua perfeição, ele vai trazer justiça aos reinos da terra com a sua igreja. E a igreja vai descer em glória, em corpo glorificado. E nós teremos pessoas que estavam passando pelo processo da grande tribulação, daqueles últimos 3 anos e meio, e aqueles que sobreviveram, e Cristo estará descendo em glória no meio deste povo, trazendo a sua justiça, trazendo a sua salvação, os seus braços de misericórdia, e aperfeiçoando aquilo que ao longo dos anos o homem e o seu povo, representado pela nação de Israel, não aceitaram, não o receberam quando ele veio, mas agora ele traz sobre a nação de Israel aqueles que não haviam crido, nem testificado, nem compreendido a sua visão através do profeta ao longo dos anos. Então agora ele desce em glória para o seu povo, mostrando que ele é o Messias, que ele não era um enganador, que ele não era um líder político, que ele não estava dentro de um contexto de simbologias, mas que ele foi, é e será o Cristo dentro de nossa visão futurista, dentro da nossa visão historicista. Nós cremos na promessa, nós cremos no Senhor, nós cremos que nós passaremos não passaremos pelo processo da grande tribulação, mas subiremos em glória com ele, encontraremos os mortos que ressuscitarão primeiro nos ares, e nós passaremos as bodas do Cordeiro e desceremos em glória com o Senhor. Isto quer dizer, irmãos, que essas lições, elas nos trazem, esta é a visão escatológica, esta lição do profeta Ezequiel nos traz muitos ensinamentos. Sobre a implicação pneumatológica. Antes, irmãos, apenas para nós concluirmos ali, esse segundo subtópico diz que este homem com aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, continua como Cicerone. Nesse passeio, esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, dessa forma contorna o templo no sentido horário e em direção ao oriente, isso porque a porta oriental estava fechada, e esta porta será fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso está fechada. Isso quer dizer que no tempo dos templos, naquele tempo, os sacerdotes entravam pela porta oriental. E a palavra de Deus está nos dizendo, dentro desta visão, que o Senhor Deus, o Deus de Israel, ele passa por esta porta, ele fecha esta porta e esta porta não mais será aberta. Então nós podemos entender, irmãos, tanto assim, por esta porta onde os sacerdotes passaram, e dentro do mergulho do profeta Ezequiel, onde vai pelos tornozelos, e depois esta água vai subindo até os seus lombos e chega num tempo em que ele não consegue mais caminhar, então ele precisa imergir, daí a origem da nossa lição, imersos no Espírito nos últimos dias. Isso está nos dizendo que quando Ezequiel mergulha, ele precisa nadar, então o anjo traz de volta que existem coisas que a nós podem ser reveladas, e as coisas reveladas elas são para nós, mas as que não são reveladas elas pertencem a Deus. Então continue orando, continue buscando, porque ainda dá tempo de você tomar uma decisão
completa por Deus. E crendo na sua palavra, que Ele é fiel e justo para cumprir, ainda há um tempo oportuno, aceitável, que é hoje, para a nossa salvação, para a transformação, para a restauração da nossa fé em Cristo, para entendermos que todo o tempo passa por um processo. E esse processo, ele está chegando numa hora derradeira em que nós precisamos tomar a decisão de subir com o Senhor. E depois de passando pelas bodas do Cordeiro, virmos com Ele para reinar em glória. Sobre a implicação pneumatológica, o ser celeste fez Ezequiel passar pelas águas, que é o caminhar primeiro trecho de 1000 côvados, é em torno de 500 metros, e depois mais 500 metros, depois mais 500 metros e mais 500 metros. Então ele não consegue mais caminhar, então o anjo traz de volta. Então nisso nos referimos, que há um mistério de Deus, e isso é muito mais do que a simbologia do Espírito, embora que tenha uma correlação com o texto, mas dentro do contexto, esses rios de Deus, eles estão fazendo Ezequiel entender que o processo de Deus para o milênio será um tempo de perfeição, cujo mistério a mente humana não consegue entender, por demasiada, por tão profunda, por tão imensa, incomparável, mas que crendo em Deus, certamente nós chegaremos até lá. Dentro da questão sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, onde nós entendemos que é a ciência que estuda a Terra, este rio de Deus, nessas regiões que são áridas, desérticas, que se estende desde a Galileia, ao norte do norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, e esse quadro profético é do milênio. Então, irmãos, a lição está nos ensinando que não está falando de algo para aqueles dias do profeta, nem dos nossos dias, e nem para os dias da grande tribulação, mas é uma revelação da transformação, da restauração de Deus para o tempo do milênio. E onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Tem um auxílio teológico que eu julgo necessário a gente ler com os irmãos, e ele diz assim: o Vale do Jordão é a depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nela. As águas que vinham do altar desaguavam no Mar Morto, sarando-lhes, de modo que a vida era novamente possível nele. Esta é outra característica da água que flui do templo de Deus. Ela dá vida, o poder de Deus transformar-nos. O poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança. A conclusão da lição, irmãos, diz: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo, e o Espírito Santo é significativa, apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida, no mundo vindouro,
O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Quando nós lemos Apocalipse 21, meus queridos, e eu quero aqui finalizar com esta lição, dizendo, Apocalipse 21, diz: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro." Quando nós temos o contraponto entre Apocalipse 22:1 e a profecia do profeta Ezequiel no capítulo 47, João, lá no livro de Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo para João 22:1, está falando sobre a era vindoura, não no tempo do milênio. Está falando no tempo da vida futura, isto é, na eternidade. Mas a visão do profeta Ezequiel, no seu livro, no seu capítulo 47, está falando do milênio. Por isso, nós precisamos entender para discernir essas diferenças que temos no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, primeiro, que está falando sobre um rio, que está dentro do contexto escatológico dos mistérios de Deus para a vida vindoura, que é pós-milênio, e Ezequiel 47 dentro do período do milênio. Sabe, irmãos, cabe uma reflexão nesses últimos dias e nesses dias que antecedem a lição. Se nós não devemos ter, mas temos algumas pessoas que pensam de forma preteristas e idealistas e acham que essas coisas não vão acontecer, que já aconteceram no passado, outros que nós estamos na grande tribulação, outros acham que nós estamos no milênio, e quando a nossa forma de crer não é esta, nós esperamos o grande dia da vinda do Senhor e esperamos também descer com Ele em glória no milênio e também permanecer com Ele na era vindoura, isto é, na eternidade. Se a nossa fé está pautada nos princípios de Deus, o nosso caráter está formado e gerado em Cristo, se nós temos a nossa fé e nós acreditamos que o dia de amanhã pertence a Deus e o tempo e a eternidade pertencem ao Senhor, não precisamos entrar em discussões descabidas, importunas, indiferentes. Se você crê, se você tem o seu coração pautado pela palavra de Deus, e é por isso que o Senhor Jesus nos diz, leiam as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então é isso que nós precisamos. E eu lembro de uma canção, eu não vou cantar, apenas vou citar uma canção que nós cantamos todos os dias, ou por algumas vezes os nossos cultos, e ela diz: "Volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu é o meu lar, o céu é a minha morada." Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua aula, abençoe os seus alunos, os nossos queridos e amados da EBD, que tenhamos uma aula abençoadora, revelada pelo Espírito de Deus, pautado pelos princípios da nossa igreja, da Bíblia, que é a nossa regra de fé, e que não nos deixa tropeçar no meio do caminho. Creia na palavra, meu irmão, creia na direção do Espírito Santo e nós não vamos perder o rumo. Cristo estará ao nosso lado, o Espírito Santo estará nos revelando a sua palavra, e certamente na aula que você vai dar, Ele vai estar te conduzindo por este bom caminho, entendendo qual tempo, qual modo, qual texto e contexto, e o que Ele quer dizer para a nossa EBD nesses últimos dias deste ano de 2022. Deus te abençoe, Deus seja contigo. Amém. Oi, filha. Filha.